Bom dia! Começa agora o nosso programa Tranquilão Pet. Endocrinologia, a especialidade do programa de hoje. E para falar sobre esse tema, convidamos a médica veterinária Márcia Carolina. Bem-vinda. Bom dia. Márcia, você saberia dizer, em poucas palavras, o que seria a diabetes? Porque parece que é uma doença bem comum, né, atualmente. Sim, a diabetes é uma doença que acomete os cães e os gatos e ela acontece pela deficiência de insulina pelo pâncreas. Então, assim, a insulina ela é um hormônio que ela pega a glicose, assim, a grosso modo, a glicose que a gente ingere e ela coloca essa glicose para dentro da célula. Como o animal, quando ele tem deficiência nessa produção de insulina, é como se ele não se alimentasse, assim, ele come, mas essa glicose não entra dentro da célula para dar energia para o corpo. Então, ele tende a comer muito e mesmo assim emagrecer, né? Porque ele não tem essa absorção de glicose, né? E ele bebe muita água, urina muito. São sintomas assim básicos da diabetes e é por isso, por deficiência de insulina do pâncreas, é uma doença endócrina mesmo. Você comentou sobre alguns sintomas, né? Como que o telespectador pode suspeitar que talvez o seu animalzinho tenha um problema como esse? Assim, normalmente o que acontece o animal, o dono fala, olha, o meu animalzinho ele tá comendo muito, mas mesmo assim ele tá emagrecendo, o apetite aumentou muito e ele tá emagrecendo e bebe muita água, faz muito xixi, as urinas claras, assim, grandes poças claras, às vezes eles falam que tem como se fosse cristais no chão, onde a urina secou, eu fui pisar e ficou pregando. É porque a glicose mesmo, é o açúcar que ele não está absorvendo, elimina pela urina também. Márcia, qual a sua opinião em relação aos animais gordinhos? A obesidade, ela é uma doença endócrina importante que a gente subestima ela, né? A gente acha bonito, às vezes o tutor fala, nossa, o meu animal é tão bonitinho, gordinho, mas isso não é bom, isso é prejudicial para ele. A obesidade, ela pode ser tanto de origem primária, então às vezes o animal tem uma doença endócrina, alguma coisa de base que a gente tem que investigar e saber o que é para tratar, ou às vezes é só falta de manejo mesmo, dá muito petisco, comida humana assim que não pode, pão, massa, e isso faz com que o animal ganhe peso. E a obesidade, ela pode ter causas assim metabólicas, o animal pode ter aumento de colesterol, triglicérides por conta da obesidade. Ele pode ter doenças articulares importantes, até parar de andar por conta do ganho de peso importante. Felinos têm diabetes por conta da obesidade. No cão isso não acontece, mas em felinos sim. Então ela é bem importante e grave e a gente tem assim, o ideal é a gente prevenir ao invés de tratar, né? Mas tem tratamento também. Pergunta chegando aqui de um telespectador. Fazer regime no animalzinho não é um sofrimento? Não. O que não pode é a gente ser radical, né? Tudo na vida tem que ter um balanço. Então, assim, é claro que você dá um monte de petisco, você não vai tirar de um dia para a noite. Mas a gente faz redução, educação alimentar do dono e para o cachorro, né? Então, assim, vai diminuindo aos poucos os petiscos, entra com uma dieta específica, uma ração, faz exercício. Isso tudo a gente pode associar a brincadeiras, né? Não tem que ser uma coisa sofrida, não, tá? E, no caso, tem que ser acompanhado por um médico veterinário clínico geral ou tem que ser um endocrinologista? Então, eu acho assim, essa primeira parte, eu acho que um clínico geral, ele consegue, como é que tá o manejo, né? O que esse animalzinho tá comendo? Mas chega num ponto que, às vezes, o clínico geral já fez essa abordagem inicial e mesmo assim o animal continua ganhando peso ou não conseguiu emagrecer, aí ele encaminha para o endócrino. Porque algumas doenças podem dar obesidade, por exemplo, hipotireoidismo é uma doença que pode dar obesidade. Então, acho que os dois têm que trabalhar em conjunto, o clínico geral e o endócrino, mas sempre acompanhado, assim, por um veterinário mesmo. Já que você citou essa terceira doença, o que seria o hipotireoidismo? O hipotireoidismo é uma doença da glândula tireoide, quando a glândula tireoide produz pouco hormônio tiroidiano. E esse hormônio, ele faz com que ele acelera o metabolismo. Então, assim, ele mantém o peso do animal, ele é bom para a pele, bom para o pelo. Ele é um hormônio super importante. Quando o animal tem baixa desse hormônio, ele tende a engordar, a ficar mais preguiçoso. Então, é aquele animalzinho que não come tanto, mas mesmo assim ele é gordinho.
É um animalzinho que você olha para ele, ele tem preguiça, assim, você olha, parece que ele não tem preguiça de, eu vou ter que levantar, vou ter que fazer isso, né? Mesmo comendo pouco. Então, é um dos diagnósticos diferenciais da obesidade. Márcia, para os nossos telespectadores, você atende aonde? Eu atendo lá no Centro Integral Veterinário da doutora Cirlei Manzan. Márcia, você já ouviu falar do aplicativo da Tranquilon Pet? Sim. E qual a sua opinião a respeito? Então, eu acho uma proposta muito interessante, porque ainda mais nesses tempos de hoje, que a gente não pode ficar saindo, né? Tem que evitar essas questões de aglomeração, ou às vezes, mesmo independente dessa época, o tutor às vezes não tem condição de levar o animal na clínica, é uma opção que o veterinário vai até a casa dele, né? É prático. Márcia, foi um prazer te receber no nosso programa. Obrigada.